Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de uma bomba que saiu aqui, foi publicada pelo jornal The Objective da Espanha, né, falando que o Hugo Carvajal disse que tem documentos para provar as alegações que ele fez sobre financiamento da esquerda latino-americana pelo Hugo Chávez, né? Então, relembrando esse caso, a gente já sabia, ele já tinha falado no passado, quando ele fez a delação premiada lá na Espanha, ele teria dito que vários regimes de esquerda no mundo inteiro foram financiados pelo Hugo Chávez. Não é à toa que a Venezuela se quebrou toda lá, se ferrou toda, entre outras coisas, porque ele ficou dando dinheiro para o Lula, para Nestor Kirchner na Argentina, até para o Pedro Sánchez na Espanha, o Hugo Chávez mandou dinheiro. Naquela época a ideia do Hugo Chávez era justamente pegar a riqueza da Venezuela e financiar a esquerda na América Latina inteira, no mundo inteiro, né? E é lógico, isso não acabou bem, ele acabou se ferrando, a Venezuela acabou quebrando, mas inclusive o nome do Lula está nessa lista, tá? O Lula teria recebido dinheiro. Mas isso não é novidade, a gente já sabia disso. Já tinha essa delação premiada do Hugo Carvajal. O que a gente sabe agora é que ele se comprometeu com o Departamento de Estado americano, ele está nos Estados Unidos agora, preso lá nos Estados Unidos agora, ele se comprometeu a apresentar documentação que embasa esse tipo de coisa, e daí a situação pode ficar muito mais complicada para o Lula. Essa notícia foi sugerida por Sou Personal Trainer Gordinho de 197 quilos, Ancápsulas de Café do Ancapsu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, vamos fazer uma recapitulação do caso do Carvajal para vocês entenderem o contexto da coisa, a importância dele dar documentos que comprovem o envio de dinheiro para o Lula, né? Então essa coisa é antiga. Foi em 2021 aqui, essa reportagem aqui da Cruzoé é de 2021, então é uma reportagem antiga. E o que aconteceu? O ex-chefe da inteligência militar chavista disse que o governo venezuelano financiou Lula. Então tá aqui, ó, o Hugo Carvajal com o Maduro aqui, né? Ele era o chefe da espionagem da Venezuela e ele foi preso na Espanha. E lá na Espanha ele acabou fazendo um acordo de delação premiada em que aqui, ó, entregou ao juiz espanhol diversos documentos que admite ter financiado ilegalmente movimentos políticos da esquerda na América Latina e na Europa. O material foi obtido pelo jornal OK Diário, coisa e tal, e financiamento ilegal do Podemos. Então o Podemos Podemos é um partido lá da Espanha, é o partido que está atualmente no governo na Espanha, com o Pedro Sánchez, e também disso Carvajal diz que o governo da Venezuela chegou a financiar o Lula da Silva. O governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo todo durante pelo menos 15 anos. Entre eles, a criação do partido político espanhol Podemos. Enquanto fui diretor da inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios mostrando que esse financiamento internacional estava acontecendo. Exemplos concretos são Nestor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, Fernando Lugo no Paraguai, Ollanta Humala no Peru, ou seja, a galera toda daquela turma da onda vermelha que teve aqui na América Latina no início do século, né? E Gustavo Petro na Colômbia. O movimento 5 Estrelas da Itália e Podemos na Espanha. Todos esses foram revisados como receptores de dinheiro enviado pelo governo venezuelano, né? E aí cabe uma observação que eu acho muito importante aqui, que é o seguinte: tudo isso aqui foi ilegal, tá? E a lei brasileira deixa claro que financiamento estrangeiro ilegal de partido no Brasil é crime, punível com a extinção do partido, inclusive, né? Aí fala aqui, ó, isso aqui na época, tá? 2021. Carvajal ainda precisará provar com documentos as suas acusações. Como o interesse na justiça espanhola é no financiamento ilegal do partido Podemos, ele descreveu como se dava esse processo. Então ele focou particularmente no caso do Podemos lá quando fez a delação lá na Espanha, né? Esse processo está correndo lá na Espanha ainda. Só que depois disso ele foi extraditado para os Estados Unidos. E agora, nos Estados Unidos, ele deu mais uma declaração de que ele tem os documentos para comprovar esse tipo de coisa. Então aqui, ó, essa notícia aqui é de agora, tá? Hugo Armando Carvajal, El Polo, foi durante anos uma das sombras mais temidas do chavismo. Era um general do exército, chefe da inteligência militar e tinha vínculo direto do Hugo Chávez com o crime organizado, com o cartel dos Soles, né? Segundo asseguram fontes próximas ao espião, né? El Polo está disposto a contar tudo, desde os pactos com as Farc até o dinheiro repartido pelo mundo para alimentar a extrema esquerda. No passado, no último dia 25 de junho, Carvajal se declarou culpado de 4 delitos de narcotráfico e narcoterrorismo.
Fez isso frente ao juiz Alvin K. Hellenstein, da Corte do Distrito Sul de Nova York, e admitiu ter formado parte do cartel dos Solis. Então repara, por que está mudando as coisas agora? Vocês sabem que o Trump está fazendo uma operação contra o cartel dos Solis lá na Venezuela, né? A gente tem acompanhado essas ações do Trump lá na Venezuela, e não é contra o país Venezuela, não, é contra o cartel dos Solis. A ideia é que o Maduro perdeu a eleição no ano passado. Se ele perdeu a eleição, ele não é o presidente legítimo da Venezuela. Ele é só um chefe de quadrilha do cartel dos Solis que está ocupando a presidência da Venezuela de forma indevida, né? Então ele admitiu ter feito parte do cartel dos Solis, organização criminosa infiltrada nas forças armadas venezuelanas e declarada terrorista pelos Estados Unidos. Reconheceu também sua cooperação com a guerrilha colombiana e com o tráfico de toneladas de cocaína destinada à América do Norte. Ou seja, mostrando aquilo que a gente sabe aqui no Brasil há muito tempo, a esquerda tem ligação com essa turma toda de narcotráfico, guerrilha, é tudo uma coisa só, né? Aquela confissão mudou os rumos do processo. O tribunal autorizou uma audiência antes de digitar a sentença que marcará o seu destino. Nesse momento, o acusado pode oferecer informação de interesse para tentar uma redução substancial da pena. O caso de Carvajal, a diferença é abismal entre a cadeia perpétua e uma condenação mais reduzida. Segundo as fontes próximas, ele poderá ser condenado nos próximos meses a 20 anos de cadeia. Porém, não terá que cumprir a totalidade da pena devido a benefícios penitenciários. Ou seja, ele deve ficar pelo menos 20 anos na cadeia, mas ele pode ser solto antes, dependendo do acordo que ele fizer. E aí que vem a parte interessante aqui, ó. Essas mesmas fontes asseguram o The Objective é um jornal espanhol, tá? Que o chefe dos espiões chavistas, colabora ativamente com as autoridades americanas e que nos próximos dias aportará, ou seja, apresentará documentação inédita sobre as redes internacionais que financiaram o chavismo, um assunto de interesse do Departamento de Justiça e Departamento de Drogas americano. Ou seja, ele deve apresentar as documentações sobre como é que foi o financiamento do Lula, do Néstor Kirchner e de outros governantes da América Latina, inclusive da Espanha, né? Ou seja, que o Hugo Carvajal tinha dito que o Hugo Chávez e o Maduro financiavam a esquerda no mundo, a gente já sabia disso, né? Agora, ele diz que tem provas, que tem documentos, né? Segundo sua declaração, a petroleira estatal, a PDVSA, que é a Petrobras lá da Venezuela, mas com uma diferença, tá? Ela foi encampada pelo governo, ela foi totalmente estatizada pelo governo, ela funcionava como uma caixa preta, ou seja, ninguém sabe como é que funcionava a contabilidade deles lá. Eles davam dinheiro para quem queriam, recebiam de quem quisessem, não tinha nenhum controle, coisa e tal. E aí que está o grande ponto, por que eu digo isso para vocês? Porque tem algumas negociações muito estranhas aqui do Brasil neste momento com a Venezuela, com a JBF comprando energia caro pra caramba, e eu não descarto que seja uma maneira do governo Lula estar garantindo dinheiro por fora, ou seja, o governo Lula deu à JBF o direito de vender energia lá no norte, né? Na verdade, como é que é o nome da empresa? É a empresa de energia da JF, né? A JF, que é dona da JBS, dos Batista lá, da Wesley e Joesley Batista, eles têm uma empresa de energia que conseguiu esse contrato da Venezuela e está comprando energia da Venezuela a um preço altíssimo, muito mais caro do que era antes, no contrato anterior, né? Ou seja, de certa forma está dando dinheiro para a Venezuela. E esse prejuízo que eles tomariam aqui no Brasil, o Lula encampou, distribuiu pelas contas de todos os brasileiros. Então todos nós estamos pagando mais caro nas contas de luz para que a JBS possa comprar energia mais cara da Venezuela. E esse dinheiro cai na caixa preta lá do socialismo bolivariano, e daí pode vir para o Lula, dinheiro para os amiguinhos do Lula, dinheiro para a galera fazer eleição aqui no Brasil, né? Isso é que é a proposta deles no final das contas. O PT, é lógico, sempre teve esse quê de roubo do poder. Agora eles estão querendo fazer isso através da Venezuela. Eles tentaram fazer aqui no Brasil com Mensalão, com Petrolão, com outras jogadas aqui no Brasil. Só que eles perceberam que dá para ser pego. Se você fizer essa corrupção muito na cara aqui no Brasil, dá para ser pego. De repente a solução deles é essa. Vamos fazer corrupção, mas a gente passa pela Venezuela, porque aí, né, não tem como investigar lá é chavismo, lá o Maduro não vai sair do poder e coisa e tal, e a gente consegue roubar os brasileiros, mandar dinheiro para a Venezuela, e lá da Venezuela volta para o Lula e para os amigos dele, né? Um poço sem fundo que irrigava campanhas políticas, imprensa aliada e ideólogos fora da Venezuela. O governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos da esquerda no mundo durante pelo menos 15 anos, disse o Carvajal, né? Então tá aqui, aqui ó, Lula da Silva em Brasil e os outros nomes todos aqui. A questão toda
Isso a gente já sabia disso tudo. A questão é os documentos novos que o Carvajal vai colocar. E por que esse negócio veio à tona agora? O negócio veio à tona agora porque vocês sabem, está havendo a negociação entre o Lula e o Trump, que o Lula está achando que está ganhando, que vai arrebentar, que não sei o que lá. Eu acho que ele vai ser arrebentado com essa brincadeira aqui, né? E também os Estados Unidos está visando justamente a Venezuela nessa ideia de enfraquecer a esquerda latino-americana. Por que o Lula está defendendo a Venezuela, mesmo numa situação de que, teoricamente, ele está negociando com o Trump e coisa e tal? Uma coisa é, ele não se importa de brigar com o Trump, né? Outra coisa é que ele pode estar com medo também do que vai ser revelado no momento que o González Urrutia assumir o governo da Venezuela, o que vai ser revelado quando a Maria Corina Machado estiver governando a Venezuela, que tipo de informação não vai sair dali para emporcalhar o Lula e outros países da América Latina, né? Então tá o pessoal falando todo aqui, falando muito desse documento aqui do The Objective, sobre a delação dele, mas, de novo, essa delação aqui, isso aqui a gente já sabe, tá? Isso aqui não é novidade. O que é novidade é que ele disse que vai entregar um calhamaço de documentos novos lá para coisa. Em vários jornais estão se falando isso, da Venezuela, na Espanha, na Argentina. Esse daqui é Cuba, Cubitanol, eu não sei onde é que é isso daqui. Mas aqui, ó, esse aqui é o jornal da Argentina falando sobre isso, o jornal aqui da Venezuela falando sobre isso, esse aqui é a Colômbia, na verdade, falando sobre isso, e esse aqui é o antigo, esse aqui é o brasileiro, mas essa notícia aqui é antiga. De qualquer forma, um monte de gente falando sobre isso, né? Aqui, ó, Nicolas Ferreira. Carvajal prometeu entregar documentos de interesse inéditos ao Departamento de Justiça americano com foco nas redes internacionais de financiamento do chavismo. A PDVSA era o principal veículo para canalizar fundos para campanhas políticas. Ih, rapaz, vamos ver, vai ser emocionante isso, vamos aguardar isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.